E no Papo Gerais, a primeira parte da entrevista de Celso Machado com Dirceu Lopes, o mineiro que jogou pela camisa da seleção brasileira e até hoje guarda com carinho as memórias do futebol. É também logo a seguir. Olá! Este nosso Papo Gerais do programa Uberlândia de ontem e sempre é pra lá de especial. É com um dos maiores nomes do futebol brasileiro que nós tivemos o privilégio de ver jogando por uma temporada com a camisa do Uberlândia Esporte Clube. Os bons tempos. Dirceu Lopes. Dirceu, como que o futebol entrou na sua vida? Bom, eu comecei aqui em Pedro Leopoldo, garoto. Naquela época não tinha tecnologia que tem hoje, jogava futebol de bola de meia e cresci aqui nos campos de Vargem, aqui em Pedro Leopoldo. E quando você foi para o Cruzeiro? Com o Cruzeiro eu fui com 16 anos. Eu tive uma proposta para ir para o Atlético, na época, mas eu tive a felicidade de o diretor do Cruzeiro, que era daqui, foi ex-jogador, falecido Adelino, que veio aqui, conversou com meus pais, e eu fui para o Cruzeiro com 16 anos de idade. E quem que eram os seus colegas de Cruzeiro nessa época lá? Bom, você chegou no juvenil? Cheguei no juvenil, mas joguei 3 meses só. E na mesma época que eu cheguei, chegou o Tostão vindo do América, vindo o Piazza daqui de Neves, e Pedro Paulo daqui, o Natal disputamos um campeonato, e aí formou aquele time maravilhoso do Cruzeiro, né, que tornou-se um dos maiores clubes de futebol do mundo. Né. E aí o presidente do Cruzeiro na época, Felício Brandi, ele é vamos dizer assim, um gênio, vamos dizer assim, ele enxergava na frente, e aí ele segurou os seus principais jogadores, e aí foi que o Cruzeiro se tornou, né, principalmente, que tudo coincidiu com a inauguração do Mineirão em 65, né? E logo em seguida nós tivemos 2 vitórias inesquecíveis contra o Santos, que aí mudou, né? Mudou a história do futebol mineiro, mudou a história do futebol brasileiro, porque a partir daquela conquista do Cruzeiro chamou tanta atenção que todos os clubes, né, de Pernambuco, do Paraná, reivindicou entrar no Campeonato Brasileiro. E aí que era um torneio Rio e São Paulo, e o Cruzeiro entrava como convidado. Aí mudou a história do futebol brasileiro. Então você ajudou a mudar essa história? Deu uma pequena contribuição, né? E como que era fazer parte daquele quadrado mágico lá, Piazza, Zé Carlos, Dirceu Lopes e Tostão? Olha, na verdade, a gente não, principalmente no meu caso, porque desde criança aqui em Pedro Leopoldo eu sempre fui torcedor do Cruzeiro. Então, futebol naquela época a gente fazia com amor, né? Não é como hoje que, infelizmente, a coisa virou muito comercial e perdeu o futebol, né? Perdeu muito da sua beleza. A gente era praticamente amador, jogava por amor e gostava de jogar futebol, né? De jogar bola. A gente gostava de jogar bola. Daí, o grande sucesso do Cruzeiro, porque um time passou a ser conhecido nacionalmente, em qualquer lugar do Brasil que fôssemos jogar, seja em Porto Alegre, no Paraná, em Pernambuco, os estádios lotados, que queriam saber quem era aquele time do Cruzeiro maravilhoso, e posteriormente no mundo, né? Nós, todo ano o Cruzeiro fazia uma média de 20 jogos através do mundo inteiro, que esses torneios na Espanha, com o Real Madrid, com o Barcelona, na França, no Japão, quer dizer, o Cruzeiro, todo ano nós viajamos o mundo inteiro. E a seleção brasileira? Eu tenho essa coisa, né, foi uma das maiores decepções que eu tive no futebol, que foi o corte na Copa de 70, né? Mas, felizmente, não me deixou marca, né? É muito importante isso, porque a gente não pode guardar, ter rancor, mágoa, isso aí não leva o ser humano a nada, né? Foi só um golpe de tristeza, superado. Eu tinha tenho uma estrutura familiar, meu pai foi jogador de futebol, na época me ajudou muito. E tive inclusive uma coisa até divina, vamos dizer assim, porque na Copa de
2006, teve um evento aqui em Belo Horizonte que o Zagallo estava presente. E aí ele saiu de lá, me deu um abraço, me perguntou como família e tal. E meu coração não sentiu mágoa, rancor nenhum dele. Quer dizer, isso é muito bom, né? Essa decepção que eu tive no futebol não me deixou marca e sou tão privilegiado, vamos dizer assim, que não tive o privilégio de ser campeão do mundo com a seleção brasileira, mas eu joguei na seleção da FIFA, né? Quer dizer, uma compensação assim maravilhosa. Aqui no Brasil foi eu e Pelé na despedida do Eusébio, que é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos de Portugal, né? Tem agora o Cristiano Ronaldo, mas foi uma dádiva, né? Quer dizer, foi muito importante, a minha carreira foi muitas alegrias. E é bom lembrar que em 70, 71 e 73 você foi eleito o melhor meia-direita do futebol brasileiro, né? É verdade. Sempre tive premiação, né? Tive agora, o ano passado, um evento lá em São Paulo, e fui surpreendido que 41 anos depois me dão uma bola de ouro, né? Quer dizer, eu não tinha bola de ouro, tinha bola de prata, né? Que estou aqui. E estou muito feliz, né? Acho que a minha carreira futebolística, eu costumo dizer às pessoas que acho que Deus exagerou comigo um pouquinho, foi muito complacente comigo. E todos os meus sonhos que eu tinha como menino, eu consegui, né, no futebol. Dirceu, tirando o Tostão, qual foi o outro grande craque que você jogou? O maior craque, tirando o Tostão? Olha, em termos de futebol, eu sempre costumo dizer às pessoas que a gente respeita a opinião das pessoas, né, de cada torcedor principalmente, mas Pelé e Garrincha eu nunca vi. Para mim eles estão acima da média. Agora se discute, né, quem foi melhor, Rivelino, Gerson, Tostão, né, vai por aí, verdadeiros gênios do futebol, mas sem dúvida como o Tostão foi o maior parceiro que eu tive no futebol, uma inteligência fora do normal, fora do comum, é o jogador mais inteligente que eu vi jogar na minha vida. Você parou sua carreira cedo, né? Por quê, Dirceu? Não, eu parei na época certa, porque um jogador como eu, que é um jogador velocista, a torcida não aceita que mude, né? Porque geralmente, igual o Zé Carlos, um exemplo, o Zé Carlos jogou até 40 anos, mas o Zé Carlos era um jogador mais parado, né, vamos dizer assim, mais tocava a bola e tudo, então ele foi mais tempo. Mas no meu caso, a torcida não aceitava, né? E aí começou a vir algumas manifestações, falou, opa, está na hora de parar. Agora conta um caso interessante aí da sua carreira. Parece que teve uma volta olímpica na Pampulha, como que é isso? Ah, sim, foi 1965, logo após a inauguração do Mineirão. Não sei, me lembro bem se foi o William, um zagueiro, o Vavá, que fez uma promessa de que se nós fôssemos campeões, nós íamos dar a volta na Lagoa. Meu Deus do céu. Eu fiquei 3 dias de cama. Porque era menino, a gente não tinha muita noção das coisas. E o jogo à noite, né? A gente jogou com o Siderúrgica, ganhamos, fomos campeões e no uniforme mesmo, do vestiário, colocamos um tênis e saímos. E a gente era muito novo na época, tinha, né, 18, 19 anos. E aí deu uma volta total na Lagoa. Mas muito legal, muito bom essas coisas. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie suas sugestões para produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.